Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para estudar com os irmãos um texto da irmã Ruth Garcia chamado Tirando a Máscara. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Como não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Ruth Garcia. Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? A nossa porção bíblica de hoje está em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. E eu gostaria que iniciássemos lendo essa porção bíblica, tá bom? Fala sobre viver na luz. Esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivermos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Amém? Senhor Jesus, que nós possamos ser luz, que nós possamos estar diante de Ti, confessando os nossos pecados, para que nós possamos ser purificados e justificados. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua palavra. Ensina-nos, é o que te pedimos em Teu nome. Amém, Jesus. Meus irmãos, então vamos lá. O texto é Tirando a Máscara. O versículo é o 8. Que diz assim: se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ora, lá pelo século V, os gregos iniciaram o uso de máscaras. Acho que vocês já viram aquelas máscaras, uma que sorri, outra que chora, né? Eles chamavam estas máscaras de persona, né? Então, tanto os gregos usavam as personas para fazer as peças teatrais, e a persona podia ser qualquer personagem, né? Por quê? Porque naquela época as mulheres não podiam falar, não podiam se representar, não podiam aparecer. Então era como se elas não existissem. Então eles usavam a persona para apontar qualquer pessoa que eles quisessem que participasse da peça. Então poderia fazer uma persona de mulher, uma persona de tristeza, de alegria, de raiva, enfim. E os romanos também usavam isso quando eles faziam peças gregas, né? Então é importante que a gente se lembre que personalidade vem de persona, né? Então, de onde surgiu então esta palavra e que deu aí origem àquilo que muitas vezes nós falamos, olha, essa pessoa tem este tipo de personalidade, né? Então, muitas vezes a gente usa uma persona que representa muita coisa, né? E naquela época, quando eles faziam as peças teatrais, não era possível saber quem que estava por trás da máscara, porque eles escondiam o ator da peça. Então, o tempo todo, durante a peça, eles estavam usando aquela máscara lá, né? A persona. Então, por vezes, muitas vezes, a gente também coloca no rosto uma máscara, e muitas vezes máscara que a gente não precisa usar, né? A gente faz um papel diferente daquele de quem nós somos. E conforme que a gente acabou de ler aí, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós, a gente é pecador. Cada um de nós somos pecadores, né? A palavra diz que não tem um justo, nenhum sequer, não há quem faça o bem.
Agora, se a gente nega isso, porque tem gente que diz assim, eu acho assim, aquela pessoa não merece ser perdoada. Não, ele matou, ele estuprou, ele roubou, ele furtou, não. Essa pessoa não merece perdão. Deus que me perdoe, mas perdoar jamais, né? Então a gente acha, tem a pretensão de achar que a gente não tem pecado, né? Que a gente está se auto-enganando e enganando os outros, o que não é verdade, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, para não nos enganarmos e não enganar as pessoas, ou assim, esconder, negando, né? Ou acabar passando um pano, desculpando os nossos pecados, como se os nossos pecados fossem pecados melhores, mais perdoáveis que o pecado de outras pessoas, né? Os irmãos sabem, né? Eu sempre gosto de comentar. Eu sou assistente social e eu trabalho com jovens infratores. Então, muitas pessoas me falam assim: nossa, mas aqueles meninos não merecem perdão. Aqueles meninos merecem ser colocados no paredão e morrer tudo. Os criminosos, os adultos criminosos não merecem perdão. Então eu pergunto, por quem Jesus morreu? Será que foi só por nós, os bonitões aqui? Jesus morreu por cada uma das pessoas. E não adianta a gente colocar uma persona, uma máscara na nossa cara, fingindo que só nós somos bons, né? A palavra diz que a gente não é bom, só tem um que é bom, que é Deus. Então nós não podemos jamais apontar o dedo para ninguém. Existe sim um juiz, mas esse juiz não somos nós. E toda pessoa é passível de perdão, toda. Porque quando a gente é perdoado, a gente entende que o Pai Nosso faz todo sentido. Ele não é Pai meu, ele é nosso. E quando ele fala, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, não é só o meu, são os nossos. Então o Senhor Jesus Cristo morreu por cada um de nós, independente se sejamos menos piores, entendeu? Então nós temos que ter isso em mente. Então por quê? Porque se as pessoas pudessem perceber as coisas erradas que a gente faz, as coisas erradas, ruins que a gente pensa, os sentimentos horríveis que a gente tem no coração, o que as pessoas pensariam da gente? Recentemente eu assisti um seriado chamado Sandman, e tem uma certa hora lá, não vou dar spoiler porque pode ser que alguém queira assistir, que o homem que quer melhorar o mundo, ele faz com que todas as pessoas falem as verdades, né? E aquela cena vai retratando o coração do homem. Logicamente que é uma fantasia, é só uma ilustração, é um filme, né? Baseado no quadrinho chamado Sandman. Mas aí você vai vendo o que seria do mundo se cada uma das pessoas soubesse o que vai no nosso coração, se nós falássemos tudo o que a gente pensa. Seria a pior coisa do mundo, né? As pessoas virem como a gente é mal, né? Como essa máscara que a gente usa de boa pessoa cairia rapidamente. Temos então que ter em mente o quê? Que é justamente por causa desses pensamentos, dessas coisas ruins que nós fazemos, pensamos, os erros que cometemos, que a gente é tentado a usar o quê? Uma máscara. Para quê? Para que a gente possa passar por pessoas perfeitas, por pessoas honestas, né? Então, vestimos uma máscara de perfeição, que é nada mais que uma máscara de pessoas hipócritas. Todos nós somos. Ninguém quer que se revele aquilo que vai no fundo do coração, não é verdade? Então, irmãos, em 1 João 1,9 está escrito assim, né? Que o crente, aquele que crê em Jesus Cristo, ele entende que ele tem que trilhar o caminho para o perdão contínuo. Todos os dias a gente tem que avaliar o nosso coração, todos os momentos temos que ver como temos agido
e pedir perdão dos nossos pecados, né? Como diz a palavra, se a gente confessar os nossos pecados, porque a confissão é o reconhecimento de que a gente tem feito coisas erradas que não agradam a Deus. Se nós fizermos isso, Jesus Cristo é fiel e justo. Para quê? Para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que nos autoavaliarmos todos os dias, irmãos, todos os dias. Todo dia quando eu olho para mim, eu vejo um mau caminho e me arrependo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que tirar essa máscara de hipócritas que somos e permitir que a luz do Senhor entre no nosso coração e que nós possamos ser perdoados. Então, a vida cristã vitoriosa é uma vida de pecados confessados. Não tem como vencer se a gente ocultar os pecados que vão no nosso coração. Se a gente quiser ser autêntico, reconhecer as nossas falhas, nós temos que valorizar mais a opinião do Senhor do que a opinião dos outros, né? Nós temos que estar mais voltados para aquilo que Deus tem para nós, o que Ele fala conosco, do que aquilo que os homens falam conosco, né? Nós temos que realmente estarmos atentos à palavra. Mas assim, só dá para saber o que Deus fala se nós investirmos tempo em ler a Bíblia e orar e meditar para entender o que o Senhor quer para nós. Então, irmãos, quando a gente reconhece que a gente não é perfeito, aí sim, a gente pode tirar a máscara e jogar fora. Para quê? Para que o Senhor possa nos ver através de Jesus Cristo. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. A vida cristã vitoriosa é uma vida de pecados perdoados. Amém? Eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço diário de ursa. Abraço fraternal. Quero também que os irmãos se lembrem que está em Isaías 40:31, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as forças renovadas e, lógico, tirarão as máscaras da hipocrisia. E eu termino aqui, meus irmãos, com a minha palavra de ordem, que é gratidão.